Boa noite, seja bem-vindo ao Sou Matize, eu sou a professora Edna e agora é a dúvida do Martinho Moraes que eu vou responder. Super legal a questão, diferente, né, das questões de módulo que eu já fiz, e a gente vai ter que pensar um pouquinho, não é simplesmente usar a regra, é o que ele comentou que que já estava fazendo, mas não chegou no resultado que tinha lá no livro, e vou mostrar aqui o que pode ser que você esteja errando, Martinho. A gente tem que fazer a regra, mas ao mesmo tempo tem que analisar a questão. Ó, a questão dele é de equação modular e pergunta qual o valor de x na equação que é módulo de 12 sobre x mais 1 maior que x. Então, quais os valores de x que vai fazer com que a resposta desse módulo seja maior que x? Para começar, Martim, eu não posso ter o x igual a zero. Por quê? O x está embaixo, no denominador da fração. E isso em matemática não é aceito. Né? A divisão por zero, 12 sobre zero, isso não existe. O valor de x pode ser negativo, pode ser positivo, mas o zero, ele não pode ser. Eu não posso dividir por zero. Então, para começar, isso já é uma condição de existência, né? Então, o nosso x tem que ser diferente de zero. Outra coisa que eu posso pensar de cara, Martinho, é o seguinte. A resposta de um módulo é sempre positiva, certo? Então, se esse meu x aqui, ó, for um número negativo qualquer, tipo menos 10, menos 50, menos 1000, menos 1 milhão, qualquer valor negativo, pensem comigo. Se aqui for negativo, como aqui vai me dar a resposta de um módulo e a resposta é sempre positiva, então significa que isso aqui sempre vai ser maior que isso, caso o x seja negativo. Por quê? Aqui eu vou ter um valor positivo, aqui eu vou ter um valor negativo. Então, o positivo sempre vai ser maior que o negativo, independente de que número seja. Então, para eu pensar nisso, o meu x aqui pode ser qualquer valor negativo. Por quê? Aqui sendo negativo, aqui sendo positivo, o positivo vai ser sempre maior que o negativo. Então, uma outra condição que você pode pensar também é que o x, ele vai dar certinho para qualquer valor menor que zero. Qualquer valor negativo, ele vai dar certo, tá? Aí, Martim, então já pensamos em duas condições. Ele não pode ser zero e ele pode ser qualquer valor negativo. Mas não é só isso. A resposta não é simplesmente x menor que zero. Existem alguns valores positivos que também vão dar certo. Olha só, se a gente coloca, por exemplo, o número 2. Se eu coloco aqui, ó, 2, 12 dividido por 2, vai dar 6. 6 mais 1, 7. Módulo de 7 é maior que o x, eu tinha colocado 2. Também vai dar certo. Tá vendo? Existem alguns valores positivos que também vão dar certo. E é isso que a gente vai ter que descobrir quais são, tá? Aí vamos pensar na regra mesmo de função modular, de equação modular, para chegar a esses valores, tá? Então é o seguinte, toda vez, se aqui fosse um número qualquer, né, a ideia é o seguinte, por exemplo, x é maior que 5, tá? Como que eu resolvo essa equação modular? X maior que 5. A regra é o seguinte, eu tenho duas opções. A primeira, eu só tiro o módulo e escrevo exatamente o que eu tenho, ó. X é maior que 5, ou, sempre ou, não é e, ou tiro o módulo e coloco o contrário do sinal e o contrário do menor aqui, ó. Então, ou x é menor que menos 5. Eu tenho essas duas condições, que é mais ou menos o que eu tenho ali. Só que ali do lado de cá é x, não é um número, tá? A gente vai fazer assim, mas não é exatamente assim. Tanto é que a gente já mexeu aqui, ó, nessa primeira condição de existência. Então, a ideia que nós vamos partir é essa. Repito sem o módulo, igualzinho tá aqui. Depois eu repito sem o módulo, trocando o sinal daqui e trocando o sinal daqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer ali. Bom, eu vou chegar numa equação de segundo grau para analisar os sinais dessa equação de segundo grau, tá? Se você achar que era melhor ter feito por tentativas, como eu disse ali, o número 2 vai dar certo, né? A partir do número e responder, é uma ideia. Então, por exemplo, se eu coloco o número 3, 12
dividido por 3 dá 4. 4 mais 1, 5. 5 é maior que 3? Olha lá, ok. Então, ó, com 2 deu certo, com 3 deu certo. Vamos ver com 4. Então, aqui seria 4 e eu colocaria o 4 aqui. 12 dividido por 4, 3. 3 mais 1, 4. 4 é maior que 4? Aí já não deu. Ou seja, provavelmente até o 4 vai ser a nossa resposta. Como assim até o 4? Tipo um 3,99 ainda vai dar certo, mas o 4, né, já seria o limite, já não dá igual, não dá maior, dá igual. Então vamos fazer nessa ideia que eu fiz aqui, né? Pensei na tentativa, mas vamos para a prática. Então é o que eu comentei. Copio sem o módulo e repito esse maior que x. Então eu teria, ó, módulo de 12 sobre x mais 1, ó, módulo não, falei, repita sem o módulo e eu repeti o módulo. Então, módulo de 12 sobre x mais 1 é maior que x. Essa é a nossa primeira equação. E a segunda é 12 sobre x mais 1 é menor que menos x. É o que eu comentei, ó. Mudei o sinal daqui e inverti o sinal da desigualdade. Nos dois eu vou fazer da mesma maneira. Vou responder, vou fazer aqui, vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser x. Então, ó, aqui lembrando que tem tudo 1. Então, eu tenho aqui, ó, x dividido por x dá 12, dá 1, x dividido por x dá 1, 1 vezes 12 dá 12, mais x dividido por 1 dá 1, 1 vezes x dá x, menor, isso aqui não é menor ou igual não, é só um risquinho, tinha que estar 1 aqui, menor que x dividido por 1 dá x vezes menos x ao quadrado. Tiro o MMC de tudo para quê? Para esquecer ele ao final. Então, esquece esse x aqui. Aí eu tenho, agora, menos x eu vou passar para cá, x ao quadrado, mais x mais 12 menor que zero. Ou seja, eu tenho que analisar o sinal de uma função do segundo grau ou de uma inequação do segundo grau, né? Posso falar assim. Então, como que eu vou analisar? Vou imaginar, vou fazer delta, vou tentar achar as raízes, se elas tiverem, se a equação tiver, para achar qual intervalo eu tenho valores menores que zero, tá? Se tiver. Então, vamos lá. Fazendo delta aqui, eu tenho b ao quadrado, portanto, 1 ao quadrado, né? Meu a é 1, meu b é 1, meu c é 12. Então, 1 ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12 é 48. 1 menos 48 é menos 47. Toda vez que o meu delta dá um número negativo, quer dizer que eu não tenho raízes reais. Então, na prática, pensando no esboço do gráfico, então por isso que eu falo em função, né, e não mais em inequação, eu teria uma função desse tipo aqui, ó. Ela tem a concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e o delta é negativo, quer dizer que ela não encosta no eixo x. Então, é uma função desse jeito, tem o y. Aqui ela passa no ponto 12, que é o ponto C, vocês devem lembrar disso. E no eixo x ela não encosta. Ou seja, todos os valores de x me dão uma resposta positiva, porque ela está toda na parte positiva do eixo dos y. Então, o que eu queria aqui? Ó, os valores que me dessem uma resposta negativa. Então, para essa situação, eu não tenho resposta. Por quê? Eu queria quais os valores de x me dão uma resposta menor que zero. Só que todos os valores de x me dão uma resposta maior que zero. Então, para essa situação aqui, ó, eu não obtenho resposta. Ela não me serviu. Só lembrando que são duas situações, como eu tinha colocado aqui, módulo de x maior que 5. Coloquei x maior que 5 ou x menor que menos 5. Então, é ou. Não é porque aqui não tem resposta que a questão não tem resposta. Só não vou aproveitar essa parte. Vou fazer a mesma coisa com aquela ali, tá? Vamos lá. Então, ó, igual eu fiz aqui, ó, MMC,
Então, vai ser x. Então, x dividido por x vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Mais x dividido por 1 vai dar 1. 1 vezes x, x. X dividido por 1 vai dar x, vezes x, x ao quadrado. Esquece o MMC, assim como eu fiz no outro. E aí nós temos, vou colocar para cá. Vou passar o x ao quadrado para lá, ó, menos x ao quadrado, mais x, mais 12, maior, não sobrou nada, que zero. O que nós vamos fazer então, Martim? Ó, delta, mesma coisa do outro, com a diferença que aqui vai dar uma solução, porque eu já tenho um valor negativo, que é o que me faltava aqui, ó. Ó, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Nosso b é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e vezes o c, que é 12. Então, o delta dá 1, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Então, delta dá 49. Um valor positivo, tenho duas respostas reais. Então, x é igual a menos b, então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, sobre 2 vezes a, e o nosso a é menos 1. Então, nós temos aqui, ó, menos 1, mais ou menos 7, sobre menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. O que vai me dar? Menos 1 mais 7 dá 6, dividido por menos 2 dá menos 3. E menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por menos 2 dá 4. Pensando no desenho, no esboço do gráfico, assim como nós pensamos aqui, nós vamos ter o quê? Ó, uma função com a concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, e eu tenho duas respostas, menos 3 e 4. Então, isso aqui, ó, menos 3 e 4. Vamos pensar, agora a nossa resposta vai unir isso aqui com essa condição, com a condição de existência, com essa regra aqui. Vamos lá, Martim? Ó, aqui, ó, eu tenho que analisar aqui, ó, maior que zero para esse conjunto. Aonde está a parte positiva para essa inequação aqui, ó? Aqui, ó, entre o menos 3 e 4. Aqui eu tenho a parte positiva, certo? Porque o eixo y, né, no caso, está aqui. E aí, né, o eixo y, vou colocar ele aqui mais ou menos, bonitinho. E valores maiores que 4, a minha resposta está aqui para baixo, é negativa. Valores menores que menos 3, a resposta estaria ali para baixo, está negativa. Então, a minha ideia seria entre menos 3 e 4, ou seja, até o ponto 4, que foi o que a gente colocou ali, testando. Então, analisando essa ideia, que eu sei que pode qualquer número negativo, não pode o zero, porque o x deve ser menor que 4, porque aí ele engloba esse menor que 4 e os negativos, com o x diferente de zero. Então, qual o valor de x? X deve ser menor que 4 e x deve ser diferente de zero. Então, por isso, é a resposta que você me indagou há pouco aí no... Opa, caiu. Há pouco aí no e-mail. Espero que você tenha gostado. E desculpa essa emboleira que eu fiz aí, mas eu acho que eu consegui... consegui tossir um pouco antes de acabar o vídeo. E acho que eu consegui mostrar pra você a ideia. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no Somatize, não perca tempo, se inscreva que eu vou responder mais dúvidas para você, combinado? Super beijo, Martinho.